Boa tarde, José. Agradeço aqui a presença também do meu antecessor aqui, Dr. Rubens Barbosa, com uma excelente explanação. Foi um prazer poder compartilhar aqui também de tanto conhecimento. Bom, cumprimento a todos os associados da IB, através do convite do José Augusto. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai dividir um pouquinho das análises ainda do que é esse novo marco legal, né? Porque ainda a gente caminha para trazer para o ambiente do infralegal, então, com toda certeza, aqui é um aprendizado e uma divisão aqui entre expectativas versus conhecimento que a gente pode agregar para o nosso mercado. Bom, então, eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação com vocês. Acho que está liberada já para vocês? Vocês estão visualizando? Estamos vendo já. Estamos vendo. Sim. Já? Vamos lá. Ela só não está em toda a tela, está aparecendo os slides na lateral ainda. Tá, deixa eu pedir ajuda dos universitários aqui da área técnica do lado, só pedir para colocar em modo apresentação. Agora sim? Sim. Bom, vamos lá. Então, a gente, hoje, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar um pouquinho da 14286, que foi a nova lei cambial que nós tivemos a aprovação agora no final de dezembro de 21. Então, traz uma nova realidade para a gente na economia e é uma legislação extremamente concisa, né? Ela é ampla na medida que permite uma adaptação rápida às novas necessidades que a economia apresenta e necessita. Então, o arcabouço, que já era bem idoso, né? Nós estamos falando de um arcabouço legal aí de pelo menos 100 anos, era mais do que preciso adequar as leis às novas realidades nacionais que o nosso mercado enfrenta. Então, de forma a atender a necessidade de promover uma maior inserção da economia brasileira nas cadeias globais e trazer mais valor com tudo isso para a gente, né? Então, o que o Banco Central faz quando ele propõe essa nova legislação é trazer mecanismos que, para que ele mesmo tenha liberdade de agir de forma mais célere, para ajustar a regulamentação sempre que necessário, né? De forma a dar dinamismo, conferir mais segurança na dose exata, dependendo da situação demandada. Então, isso vem já na esteira de diversas medidas adotadas pelo BC nos últimos anos para trazer esse dinamismo, a modernização do sistema financeiro e com foco a conferir mais liberdade para os agentes autorizados, né? Isso permitindo a entrada de novos players tecnológicos, ao mesmo tempo alinhando e ajustando os compromissos que todos devem ter para atender e conferir com segurança ao sistema financeiro como um todo, né? Então, hoje, somos uma associação que representa a maior parte das instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio no Brasil. Então, nós temos no nosso grupo de associados bancos de todos os portes, nicho comercial, corretoras, distribuidoras de títulos e valores e os seus correspondentes cambiais, que são aqueles prepostos desses agentes autorizados, né? Então, 94%, para você ter uma ideia, desses correspondentes do país, eles estão ligados aos nossos associados. Isso mostra a importância do papel de uma associação, nesse ambiente que aqui estamos, tem na promoção de negócios e melhores práticas. Como todos vocês já devem ter lido muita coisa sobre a nova lei cambial, eu vou aqui dividir, tentar focar a minha apresentação em 5 pilares, né, 5 tópicos. Primeiro, que seria a espinha dorsal do projeto de lei, que foi apresentado pelo BC. O segundo, as principais mudanças que a nova lei traz.
aqui com viés olhando para os exportadores também. E terceiro, como isso interfere na atuação dos agentes do comércio exterior em atuação no Brasil. O quarto, o impacto que a legislação tem para os serviços financeiros prestados no país. E, por fim, as melhorias que estão sendo construídas já há alguns anos pelo mercado cambial. Então, a gente pode começar falando aqui sobre por que originou, né? Porque a legislação cambial era um arremedo de diversas leis que datavam, como eu falei, de mais de 100 anos, que obviamente estavam desatualizadas no contexto macro e microeconômico global, né? Porque isso acaba limitando o potencial de desenvolvimento da economia, criando as travas, né? E por consequência dos agentes que aqui estão, né? Então, não existe nenhuma discordância da importância que esse marco legal tem para a economia brasileira e para toda a sociedade. Ainda mais um momento tão desafiador e de crescimento reprimido e de alta inflação, como essa que nós vivemos, né? Então, a chave é a competitividade para o país, para que consiga ter condições de melhor desenvolvimento. Então, o projeto de lei de autoria do Banco Central não foi pautado exatamente na inovação, mas com toda certeza ele abre espaço para muita inovação de forma rápida. Porque a proposta ela tem o objetivo de alinhar e simplificar as leis, ela tira as travas que não fazem já mais sentido no dinamismo do mercado que estamos vivendo. Com isso, ela traz mais pujança para a economia e as mudanças agora passam a acontecer, isso é um ponto extremamente importante e sensível, que era necessário. Elas passam a acontecer no infralegal, que é muito mais técnico, é rápido, é dinâmico, porque não precisa tramitar no Congresso. Então, abrindo essas possibilidades, a gente pode falar aqui da conversibilidade do real, ao passo que aumenta a correspondência entre a moeda brasileira e as outras moedas. Isso acontece com a maior disponibilidade de contas em reais por não residentes e por contas no exterior por residentes. A gente segue também falando na referente à unificação de leis que atinge esse mercado, né? Então, os detentores de capital no exterior e os estrangeiros com capital no Brasil, ela acaba também unificando essa relação. E a lei promove uma mudança nos registros das formalidades, permite uma maior fluidez dos investimentos cross-border, que é a modalidade da vez, né? E assim, abre-se possibilidades de uma maior inserção internacional dos agentes econômicos. Um dos exemplos de como isso pode acontecer é a compensação, por exemplo, privada entre os agentes do Brasil e no exterior. Claro, isso tudo vai depender das limitações que virão aí do infralegal no momento que o Banco Central começar a fazer as publicações das resoluções pertinentes, né? Ainda temos a promoção de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de novos negócios, que traz sempre, né, com maior segurança jurídica e alinhamento às melhores práticas internacionais. E isso, obviamente, vai trazer maior competitividade, serviços mais eficientes e com custos potencialmente mais baixos. Falando aqui também de pessoa física, ainda de algumas mudanças que ela traz, né? A pessoa física, o viajante, no caso, também foram beneficiados aqui, que é uma questão que tinha, conforme o Banco Central já se posicionou, que é trazer a possibilidade de descriminalizar uma prática muito comum, né? Situações pontuais. Então, geralmente, familiares, entre amigos, enfim, faziam aquela troca ou davam dinheiro, trocavam entre si, e isso não tinha amparo da resolução de lei, né? Porque as instituições só pode ser feito troca de moeda estrangeira entre instituições autorizadas a operar em câmbio. Então, hoje, de forma, claro, eventual, não profissional, a troca de até $500 é permitida entre pessoas físicas.
Então, o viajante passa a ter também essa tranquilidade. E falando também no ambiente do turismo, a gente está falando na equiparação. Antes a gente falava de 10 mil reais para a saída do país, e hoje a gente tem essa isonomia e equiparação com a maioria dos outros países, né? No caso dos 10 mil dólares, falando em espécie aqui, né? Tem também um ponto importante, que é conferir a responsabilidade aos clientes, né? As pessoas, tanto as físicas quanto as jurídicas e as instituições financeiras que operam. Eu sempre enfatizo que, em momento algum, o Banco Central deixa o mercado cambial mais flexível do ponto de vista de segurança e da prevenção à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. O Banco Central está totalmente alinhado, sempre. Essa é uma preocupação preliminar em todos os sentidos, no sentido de estar alinhado nas medidas de combate a ilícitos, porém traz presente a lógica da abordagem baseada no risco. Então, conforme a complexidade dos negócios e o porte da instituição, hoje a gente pode ter uma atuação já gerada no ABR, né, na abordagem baseada no risco. Então, eu gosto de enfatizar que a nova lei, ela traz muitas possibilidades, mas isso também tem que ser aproveitado com muita responsabilidade do nosso lado, dos agentes e também da sociedade. E por isso, e é importante ressaltar que, paralelamente, nos últimos anos, o Banco Central, as entidades de classe, nós, do segmento aqui da Abracan, cada um na sua esfera, obviamente, já estávamos trabalhando para tornar medidas que aumentem essa maturidade, dar condições do mercado de receber essas novas mudanças, essas novas flexibilizações. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar a título de ilustração é que agora os clientes, por exemplo, têm a premissa de classificar a natureza das operações de câmbio. Então, isso facilita o processo, mas, de novo, está aqui uma amostra e aumento dessa responsabilidade. A gente divide a responsabilidade com os agentes que operam, né? No caso, o cliente e a instituição que está intermediando essa operação. Bom, acho que nesse nosso, como eu falei, um bate-papo, né, gente, é um ambiente ainda de reflexão. Então, o enfoque que eu busquei trazer aqui na AIB é olhar para como essa revolução legal e infralegal deve beneficiar as empresas e os negócios dos senhores. Então, há diversos aspectos que facilitam a vida do exportador e do importador brasileiro, que já é tão penalizado pela burocracia brasileira, que estamos falando também aqui anteriormente essa palestra, que a gente tanto lamenta, mas infelizmente existem, né? Então, o exportador e importador agora, ele tem uma liberdade maior dos recursos oriundos das suas transações de comércio exterior. Algumas possibilidades até existiam, né? Como a possibilidade de receber créditos em contas mantidas no exterior, e agora é o fim da exigência da cobertura cambial. Mas ainda havia algumas restrições, né? Então, hoje a gente já está caminhando para trabalhar melhor com essas restrições, né? No caso da cobertura cambial, a lei deve eliminar, está caminhando, eliminar definitivamente qualquer restrição. Também passa a permitir que os recursos mantidos no exterior sejam usados para uma captação de financiamento de empréstimo, por exemplo. Isso melhorando e dando mais agilidade, mais elasticidade na musculatura dos negócios, né? Então, sobre a alocação de recursos oriundos da exportação, o marco legal do câmbio, ele retira as restrições anteriormente existentes, esses recursos decorrentes de exportações mantidos por exportadores exteriores sejam utilizados somente para investimentos, aplicação financeira ou pagamento de obrigações do próprio exportador. Agora, o exportador também pode utilizar esses recursos para concessão de empréstimos, por exemplo, no exterior. Aqui é um ponto disruptivo, né? Perceba a alavancagem que traz esse ponto. É uma oportunidade que nós estamos falando de negócios, né? De geração de negócios na raiz já.
Então, nós estamos aqui falando possivelmente de um sensível ganho de largada de competitividade com esse acesso a recursos a custos mais baixos do que os praticados internamente. Isso gera uma competitividade e, por fim, com certeza, melhores ganhos. Então, essa mudança da lei, ela traz ganhos significativos para todo agente econômico, que faz negócio financeiro, ou comércio de bens, ou contratação de serviços no exterior. Além, é claro, de trazer facilidades para as pessoas físicas, né? Aqui nós estamos falando também de maior segurança, agilidade nas mudanças, que trazem, de novo, aqui a competitividade, facilidade no recurso e de uso de novos recursos e menos burocracia. Bom, a lei ela é muito enfática no aspecto da proporcionalidade das exigências, como eu falei, abordagem baseada no risco, né? Quando ela faz isso, ela passa a permitir que as instituições financeiras e bancárias possam fazer uso desses instrumentos como se banco fossem, né? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, duas situações, né? O primeiro foi o aumento do limite das instituições não bancárias que até então podiam fazer operações até $100 mil, intermediário fazer operações até $100 mil, no caso com carteira própria. Hoje foi alterado no ano passado, no caso, né, foi alterado para $300 mil. Então, os senhores sabem melhor do que eu que as empresas de grande porte têm relacionamento mais estreito com os grandes bancos comerciais. Tem negócios, conseguem negociar melhores taxas, né? Mas nem sempre isso é dado uma abertura para todo escala e nível de importador e exportador, né? E sabem também que a maioria dos exportadores brasileiros se encaixa nessa faixa de até $300 mil. Então, essas empresas têm menos margem para negociação. Então, ao fazer isso, o Banco Central permite que elas acessem um leque muito maior de instituições que podem negociar esses valores e condições. E o outro também, quando eu falo, assim, aqui a gente faz treinamento, palestras para todo o Brasil. Quantos exemplos eu já ouvi de pequenas, microempresas que desistiram de acessar o mercado externo simplesmente porque não conseguiam viabilizar a parte cambial com grandes players, por ter negócios muito específicos, pequenos, enfim, são inúmeros. E aqui também a gente está falando, falei que a gente podia citar em duas situações, o outro, que é tão relevante quanto esse, foi a autorização para as instituições não bancárias de ter contas correntes em moeda estrangeira. Então, isso foi um trabalho que a Bracan fez desde 2013, que permitia na lei, entretanto, como eu falei lá das questões de travas, existia a necessidade da regulamentação por parte do Banco Central. Então, isso aconteceu no ano passado. Se elimina um intermediário, que é o banco que opera no Brasil, e, obviamente, aumenta de novo aqui a palavra competitividade, reduz custo e aumenta a velocidade das transações. Isso trazendo redução financeira na última ponta, né? Então, com essas duas mudanças, essas duas medidas, né, que a gente citou aqui como ilustração, além da negociação da taxa, passa a ser ainda mais atraente para o exportador, que se encaixa nas operações até $300, o relacionamento com as instituições não bancárias, corretoras, também aumenta o leque de para ele conversar um pouquinho, ele que cuida desse assunto aqui dentro. Ricardo, está com o microfone aberto. Só um minutinho, por favor. Bom, então, a gente falava do aumento, né, dos players que os senhores podem acessar, e isso traz também... Isso, tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Tem microfones abertos. Ricardo, silencia o seu microfone, por favor, Ricardo.
Ricardo, Brasília, conheço. Conheço Cruzeiro. Ricardo, silencia o seu microfone, por favor. Sim, conheço, parceiro. Vamos tentar seguir aqui. Então, essas duas medidas, né, que é o aumento do limite, que traz isso, uma condição de alcance de um leque maior de players que podem oferecer esse tipo de negociação com os senhores, também traz a questão da conta corrente lá fora com a redução dos custos, né? Então, isso porque, além das condições financeiras, as instituições financeiras, por essa atuação específica, também oferecem soluções para o exportador e para o importador, né? Que eles têm as suas consultorias, as operações são bastante específicas e ela tem o propósito de viabilizar consultorias, proporcionando facilidade, proporcionando assessoria nos negócios, claro, que mitigando também riscos com essa expertise e facilitando também o processo de aumento dessas operações. Então, quando a gente fala aqui no mundo atual, onde os custos têm que ser mantidos cada vez mais enxutos, é inimaginável, às vezes, poder manter dentro de uma estrutura de um importador e exportador menor, um departamento exclusivo de Comex. E aí que entram as instituições não bancárias, que é essa expertise, que podem dar esse atendimento para aqueles de menor porte, que se enquadram naquela fatia de até $300 mil, que é a grande maioria das importações, onde está a maior curva. Então, aqui, de novo, nós estamos falando de uma lei que traz muitas possibilidades, cujo maior atrativo é a concessão. Ela é disruptiva, porque com essa simplificação que a nova lei traz, ela segue a esteira de benefício para a sociedade como um todo. Então, isso significa, na verdade, ainda, que a gente não conhece exatamente as dimensões e alcance, mas sim os benefícios que estão por vir e que a gente espera. Então, essa lei, para os senhores terem uma ideia, ela ficou 2 anos em tramitação no Congresso, mas é agora que o trabalho impactará na economia real, o que vai acontecer, né? Então, o setor privado ele tem papel fundamental nesse processo de regulamentação, porque é ele que vai mostrar as necessidades, os entraves reais que estão impedindo os negócios de se desenvolverem. Então, 2022 será, com toda certeza, um ano de muito trabalho para todos nós. Então, o Banco Central já anunciou que vai colocar diversas propostas das resoluções em audiência pública, em consulta pública, né? A contribuição de todos é essencial, porque a redação final ela precisa ser justa, interessante e que possa alcançar todas as expectativas que o mercado busca, dessas quedas de trava e maior alavancagem de negócio. Nós aqui da Abracan, nós criamos um grupo de trabalho que já está se dedicando exclusivamente para o assunto. Estamos trabalhando preliminarmente já há alguns anos, agora, como eu disse, o trabalho aumenta com essa publicação das audiências e, com toda certeza, nós vamos participar representando o mercado no aspecto de trazer alavancagem e melhores possibilidades de negócio para todos. Então, eu acredito que em um papel muito responsável do setor privado, em contribuir com o conhecimento do mercado, das atividades, para que essa regulamentação esteja extremamente alinhada para o que é necessário no nosso cotidiano. Só nós, do lado de cá, os senhores do mercado, sabem onde exatamente estão as expectativas de melhora com essa nova resolução. E o momento é agora. Então, o que temos agora é uma janela de oportunidades preciosa para corrigir essas disfuncionalidades de forma a inserir a economia brasileira num comércio global, né? A Abracan está fazendo essa interlocução porque nós temos a expertise do mercado cambial e essa é a nossa missão, nossa obrigação, né? Nós temos 2 décadas, 20 anos de idade
E esse é o mercado do qual nós sabemos que buscamos esse momento e tem que ser aproveitado com bastante responsabilidade. Então, entendemos que é um grande desafio que o Banco Central tem na definição do arcabouço infralegal, que é garantir os controles e permitir o crescimento e a otimização do mercado cambial. Há alguns anos, a gente iniciou um trabalho voluntário de observação do ecossistema, com o trabalho de cliente oculto, por exemplo, que teve desdobramento importantíssimo no controle das instituições. Enquanto o PL tramitava lá no Congresso, a Abracan criou o selo de conformidade, que ele tem como propósito aferir as boas práticas do segmento. Então, isso foi um trabalho bem forte de melhoria dos procedimentos e reconhecimento do que estava precisando de ajuste para tornar mais eficiente a prevenção de crimes e controles financeiros. Então, passado esse primeiro ciclo de auditorias, o que a gente percebeu foi um engajamento muito forte dos agentes do mercado com esse processo. Isso é uma prova do reconhecimento da importância que nós temos como mercado, como um todo, mas, ao mesmo tempo, do esforço que está sendo feito para que o mercado seja saneado, né? Então, oferecendo oportunidades de melhoria, oportunidade de identificação de problemas e tratamento deles. E todos saem beneficiados com isso, né? É claro que hoje o cenário é um leque de instituições muito mais robustas para prestar esses tipos de serviços para suas empresas. Bom, além disso, também, em concomitância a essas ações, mais de 3.000 certificações em câmbio que os profissionais passaram no mercado de câmbio foram feitas nesses últimos 2 anos. A prova é feita pela Fundação Getúlio Vargas e é um balizador muito importante do conhecimento das normas que o Banco Central exigirá. Então, embora a certificação ela não seja uma demanda do órgão regulador, o que percebemos no processo foi a necessidade de que ela aconteça como nivelador de conhecimento de mercado. E é um exemplo que a associação e os associados têm feito de forma voluntária em busca de uma solidez de maturidade, de melhores condições de atendimento para todo o segmento. Então, por fim, internamente, a gente fez uma reformulação muito profunda na governança da própria associação. Por exemplo, hoje nós temos a presidência executiva, modelo como o de as principais instituições de mercado, que ela não tem vínculo com instituições financeiras, e criamos comissões de ética, conferindo com isso, buscando sempre a isonomia, a transparência, excluindo, por óbvio, qualquer conflito de interesse e fortalecendo a interlocução com o governo e os reguladores. Então, concretizando esses trabalhos em diversas frentes, eu concluo aqui destacando a importância da parceria do público-privado e dos diversos segmentos do setor, que aqui para a elaboração de algo e objetivando atingir algo tão expressivo para um segmento tão complexo como é o nosso, tão específico. Então, como a gente pode notar nesse encontro aqui, os esforços de uma sociedade civil unida em prol de um objetivo comum gera um grande potencial de desenvolvimento. Então, estamos convictos que o mesmo se dará na regulamentação do marco cambial, que abrirá novas oportunidades de negócios devido à grande expectativa aí, trazendo o encontro da modernidade, que é o que a gente está vivendo, buscando a segurança jurídica e, com toda certeza, elevando o Brasil a um novo patamar perante o sistema financeiro mundial e as cadeias de produção, cadeias globais. Bom, muito obrigada, estou à disposição, foi um prazer ter passado esse tempo aqui com vocês. Obrigado, Kelly. Ótima apresentação, muito clara, muito objetiva. Primeira pergunta. O Brasil foi convidado para participar da OCDE. Essa nova lei se adapta ou tem que fazer algum ajuste
para que o Brasil seja aceito na OCDE. Todo o propósito, todo o arcabouço da lei, ela é trazendo a modernidade, ela trazendo agilidade à evolução dos propósitos, né, de inserções em novos grupos. Então, com toda certeza, ela tem preparo para que ela tenha esse alinhamento para, nesse ponto específico cambial, para que seja atendido os preceitos necessários. Ok. Shirley. Boa tarde, Kelly. Parabéns pela palestra. Eu só queria complementar, né, que eu fui do Banco Central, então, assim, participei de algumas lives. Eu gostaria de complementar que essa lei realmente ela veio para consolidar o regulamento, que nós tínhamos diversos regulamentos desde 1920, estava disperso, e o objetivo foi realmente consolidar em uma única lei todos os normativos. Então, fica muito mais fácil a pessoa consultar, e essa lei ela ainda vai ser regulamentada pelos normativos do Banco Central, e ela vai entrar em vigor em 30 de dezembro. O Banco Central irá fazer consultas públicas, e aí seria interessante a participação, né, dos interessados, e o objetivo realmente é facilitar, inclusive na parte de investimento estrangeiro, tanto na parte de investimento direto quanto na parte de portfólio, são investimento em renda, hoje é necessário fazer o registro. Então, isso muitas vezes inviabiliza, faz com que o investidor ele fique assim, receoso de tanta burocracia, entre aspas. E o Banco Central, então, pretende eliminar alguns desses registros, considerando a relevância, o valor, tudo isso vai ser analisado, ainda qual vai ser o valor, qual vai ser a quantidade, quanto que isso representa para a empresa. Então, são medidas que irá certamente fazer com que a gente ganhe mais agilidade, mais competitividade. Esse foi o objetivo final, era só para complementar isso, tá? Obrigada. Shirley, obrigada pelo seu complemento, extremamente alinhada, é isso mesmo, ela entra em vigência 1 ano após a sua publicação, que ocorreu no final do ano passado, e agora é a hora do vamos ver, né, onde começam a surgir os normativos, circulares, resoluções que dão amparo ao arcabouço macro, né? Como eu falei, cada um desses pontos agora depende da regulamentação, mas está no ambiente do infra, a gente fica bastante tranquilo agora tendo essa condição, porque tem uma agilidade maior. Obrigada, bom te ver, Shirley. Lisandro. Obrigado, presidente. Oi, Kelly. Prazer conhecê-la. Parabéns pela informação, muito boa. Era um tema que a gente precisava mesmo ouvir um pouco mais. Parabéns pelo trabalho na Bracan também, de longe quem nos acompanha, né, é importante. E Kelly, a gente aqui é correspondente cambial, mais focado em os clientes, né, as pessoas, as empresas vão ter a possibilidade de elas próprias de classificarem, vão ter mais confiança, vamos dizer assim, do órgão regulador, e aí nós estamos falando de 2 órgãos reguladores, quando a gente fala de natureza de câmbio que não seja de mercadoria, porque nós temos o regulador de câmbio e nós temos o regulador de tributos. E aí, quando a gente trata de uma operação de importação e exportação de mercadoria, a gente paga os tributos na mercadoria a partir do Siscomex, né? Registra lá a DI e paga pelo dólar lá oficial, PETAC, ou seja, fechar um câmbio em nada, entre aspas, me afeta em termos de tributação quando eu importo uma mercadoria. Mas quando eu importo serviços, a realidade é bastante diferente. Eu não tenho o Siscomex de serviços, e mesmo quando tinha o Siscoserve, ele não entrava na matéria tributária, ele não debitava os tributos da conta como ocorre com a DI, né? Então, quando uma empresa fecha um câmbio hoje, de serviço, tá? Me refiro aqui a serviço, é interessante que tu disseste, a empresa vai ter, e eu, por assistir algumas lives do Banco Central, com grandes bancos, coisas com o Itaú também, eu entendi isso, então, acho que não estou doido, né? Eu entendi também que as empresas vão ter essa liberdade que vem com uma responsabilidade ainda maior, porque a própria empresa, né, ela vai ter a responsabilidade de classificar a sua operação, e a partir dessa natureza, né, de operação que a gente tem hoje, ou a natureza fato, como chama lá a Receita, Banco Central, que decorrem tributos, como o IR, as alíquotas de IR, a incidência ou não de CID, PIS, COFINS e outros tributos. Então, primeiro, você realmente acredita que isso vai ocorrer, que a empresa vai ter a possibilidade / responsabilidade
de efetuar a classificação sobre as suas próprias operações? E uma segunda pergunta, você acredita, Kelly, ou quão longe ou perto você acredita que nós estejamos de ter o famoso PIX internacional, que até o próprio Banco Central já falou, né, de a gente não mais ter um contrato de câmbio na hora de fazer remessa, mas sim de eu poder comprar dólares e ter a minha conta da minha empresa em dólares aqui no Brasil, e na hora de eu remeter os dólares, eu não necessariamente ter que comprar naquela hora, mas sim de eu ter comprado antes, quando o dólar estava 5,5, agora está 5,15, hoje está bem doido, né? E de eu só fazer uma remessa internacional, já tendo feito um contrato ou uma compra e venda de moeda antes. Você acha que a gente está perto disso, que a gente está longe? Você acredita que isso deva ocorrer já junto nessa mudança? Como você vê isso? Obrigado, tá? Prazer, Elisandro. Obrigada pelas perguntas. Bom, vamos lá. A primeira, no que se refere à questão da classificação das naturezas de operações. Sim, estamos caminhando para isso. É claro que pode ser que haja algumas limitações, determinadas naturezas no ambiente lá do infra, quando surgir, mas estamos caminhando, sim, para uma maturidade de mercado onde todos os agentes que fazem parte da operação têm a corresponsabilidade sobre ele. Então, o ato autodeclaratório da natureza da operação, ela passa a ser do cliente, sim, a responsabilidade maior, de onde origina-se essa demanda, né? No caso, o cliente. Então, se imaginávamos aqui que antigamente a instituição tinha que tentar identificar esse tipo de natureza para o cliente, hoje passa a ser o contrário. O cliente, quando desembarca lá na instituição, seja banco, seja corretora, seja vocês correspondentes que caminham com a operação até os agentes autorizados, precisará sim ter esse autodeclaratório muito bem definido. Bom, e a segunda, quando você falava do PIX cross-border, sim, o regulador já sinalizou por N vezes que ele está caminhando, o PIX foi mais do que um sucesso, ele aconteceu numa velocidade recorde, acho que de adesão, de avanço, de aculturamento da sociedade, então não teria o porquê dizer que um instrumento tão bem estimulado como esse e hoje aproveitado pararia por aí. Então, hoje, quando a gente fala de um mercado caminhando para um ambiente disruptivo, fala-se até que o contrato de câmbio deixa de existir, né? Eu tenho alguns associados aqui que vieram no Frison. Nossa, mas como assim? A gente vai deixar... O contrato de câmbio, aquele by the book, olha, está aqui, checklist, você precisa disso e daqui, e você tem que replicar aqui, pode ser que ele deixe de existir, mas a contratação do câmbio, ela nunca deixará de existir entre as instituições. Então, o que nasce é a nova forma de fazer. Não deixa de existir, mas ele nasce de forma acompanhando o processo natural e evolutivo. Então, respondendo, e é claro, eu não posso falar pelo Banco Central, e sim pelas coisas que eu acompanho do lado de cá, mas eu não tenho dúvida que a gente caminha para um transfronteiriço, que já não temos mais fronteiras, muito breve. Então, o Banco Central está trabalhando, eu acho que tem condições suficientes disso acontecer o mais breve, com bastante tranquilidade, e essa é a evolução que a gente está visualizando a um médio prazo. Aí. Obrigada, Elisandro. Alguma pergunta a mais? Nada. Michele, só me resta agradecer a você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns pela apresentação, muito objetiva, muito didática. E acho que nós vamos explorar você durante mais outras vezes, porque, como você falou, até dezembro, muitas outras coisas vão acontecer. E a gente está dividindo conhecimento. Obrigada, Zé. Eu acho que foi fantástico aqui a gente poder bater esse papo. Eu acho que a conversa começa a aquecer um pouquinho mais a partir de abril, onde a gente pode começar a explorar um pouco mais de posse já da consulta pública. E estou à inteira disposição aqui. Quando vocês chamarem, eu volto. Somos parceiros aí em prol de melhores negócios para todos
no segmento e para um Brasil melhor. Obrigado a você. Os demais, presidente, eu agradeço a participação. Quer falar uma coisa? Não, obrigada e boa tarde a todos. Foi um prazer.